Meu nome é Evelyn Borges. Fui professora do ensino fundamental e dediquei minha vida inteira a educar a próxima geração com carinho e empenho. Posso tolerar muita coisa, mas ser passada para trás? Isso não. Posso aguentar bastante, mas ser manipulada descaradamente? Nunca. Junto com meu marido, Haroldo, trabalhamos duro para construir uma vida modesta, mas confortável, aqui na cidade. Finalmente tínhamos nossa casa própria. Costumávamos sonhar com a aposentadoria, imaginando viagens, manhãs tranquilas no jardim, quem sabe até plantando umas roseiras. No último mês, por um acaso do destino, nos inscrevemos para uma viagem de 2 semanas pela Europa. Foi incrível, simplesmente incrível. No voo de volta, eu ainda conversava com Haroldo sobre o que poderíamos fazer no jardim. Ele tinha aquele sorriso doce e gentil no rosto quando disse: "O que você quiser plantar, amor, eu te sigo." Nunca imaginei que aquela felicidade desmoronaria tão rápido. Enquanto carregávamos nossas malas pela entrada, Haroldo e eu ficamos parados do lado de fora de casa. Peguei a chave na bolsa e tentei colocá-la na fechadura, mas não entrava. Tentei de novo. Nada. "Haroldo, tenta a sua!" pedi, passando a chave. Ele tentou por 1 minuto e franziu a testa. "Tem algo errado com a fechadura." Dizer que estava errado era pouco. Tinham trocado a fechadura inteira. Uma onda de inquietação e raiva me invadiu. Toquei a campainha. O som estridente cortou a tranquilidade do bairro. Após uma longa espera, a porta finalmente se abriu, só uma fresta. Lá estava minha nora, Camila, com nosso neto, Otávio, nos braços. Os olhos dela estavam inchados de sono e ela tinha uma expressão de irritação, como se estivéssemos atrapalhando o sossego dela. Nem tentou sorrir. "Nossa, Evelyn, você voltou", disse, mal disfarçando a indiferença. "Que história é essa?" perguntei, tentando manter a calma. "Por que trocaram a fechadura?" Camila deu um bocejo exagerado. "A antiga quebrou. Mandei trocar." "Quebrou?" Quase ri alto. Estivemos fora por 2 semanas e, por coincidência, uma fechadura alemã de alta segurança simplesmente pifou? "E você não pensou em nos avisar? Ou nos dar as chaves novas?" Insisti. Ela desviou o olhar, balançando Otávio nos braços e dando um passo para trás, como se de repente estivesse nervosa com nossa proximidade. "Esqueci", disse, tão casual, tão desdenhosa. Abriu a porta, mas só o suficiente para passarmos, como se fôssemos porteiros de uma balada. Haroldo e eu trocamos um olhar que dizia: "Isso não tá certo." Quando entramos, fiquei paralisada. Era a mesma casa, mas já não era nosso lar. O lugar parecia estranho. Nosso quarto principal, espaçoso e ensolarado, tinha sido completamente transformado. Agora estava cheio de brinquedos do Otávio, um berço e tapetes de espuma, como uma creche completa. A melhor janela da casa estava coberta por cortinas escuras e grossas com estampas de desenho animado. Nossas roupas, as jaquetas do Haroldo, minhas echarpes, estavam amontoadas no armário minúsculo do quarto de hóspedes, como se fossem uma ideia de última hora. Outras coisas do dia a dia que usávamos sempre sumiram. Respirei fundo, lutando para manter a voz firme. "Camila, esse é o nosso quarto. Quem te deu permissão para fazer essas mudanças? Cadê nossas coisas?" Camila colocou Otávio no tapete de brincar e o deixou engatinhar, batendo palmas como se fosse só mais uma manhã qualquer. Me olhou e deu de ombros, como se fosse a coisa mais sensata do mundo. "Evelyn, o Otávio está crescendo. Ele chora à noite. Faz mais sentido ele ficar no quarto principal. Suas coisas estão guardadas no quarto de hóspedes, tá? Vocês ficam bem lá, não é? É bem tranquilo." O rosto do Haroldo ficou vermelho, uma veia pulsando na testa. Ele apontou para a porta do quarto principal, levantando a voz. "Você deveria ter falado com a gente antes. Essa é a nossa casa." Camila fez um biquinho, pegando Otávio no colo, como se ele fosse um escudo. "Haroldo, teria mudado alguma coisa se eu tivesse pedido? Vocês teriam dito que sim, é pelo bem do Otávio. E sendo honesta, essa casa não vai ser dele um dia? Melhor ele se acostumar desde já, né?" As palavras dela me acertaram como um tapa. "Essa casa será do Otávio um dia.
Desculpa, mas ainda estamos vivos. E ela já fala como se fosse dona da escritura. Haroldo e eu trabalhamos a vida inteira economizando, nos sacrificando para comprar essa casa. E agora ela acha que pode decidir quem fica com qual quarto e planejar o futuro com umas palavras doces e um sorriso arrogante? Isso não era uma conversa. Era uma declaração disfarçada de educação, mas dita com total convicção. Abri a boca para falar, mas as palavras não saíram. Meu corpo tremia de raiva. Apontei para Camila, ofegante, mas não consegui dizer nada. Haroldo se aproximou e tocou meu braço com suavidade. Sua expressão era calma, mas firme. Agora não. Vamos esperar o Franco. Entendi. Precisávamos que nosso filho visse isso com os próprios olhos. Naquela tarde, Franco chegou do trabalho. Camila pulou em cima dele num instante, pegando a bolsa, mimando-o, cumprimentando com o calor de uma esposa carinhosa. Uma mulher completamente diferente da que nos recebeu na porta de manhã. Puxei Franco para o canto e contei tudo o que aconteceu enquanto estávamos fora, a fechadura, o quarto, tudo. No começo, ele parecia atordoado, realmente pego de surpresa. Mas aí começaram as desculpas. Mãe, calma, não fica brava, disse, segurando minha mão com aquela expressão cansada que eu via quando ele queria fugir das tarefas quando criança. A Camila está fazendo o melhor que pode. Não é fácil cuidar de um bebê o dia todo sozinha. O Otávio tem acordado muito à noite. O quarto principal realmente facilita as coisas. Vocês não podem segurar a onda por enquanto? Não é nada demais. Somos família, né? Não precisa transformar isso num problemão. Não acreditei no que ouvi. Segurar a onda? Não precisa armar um escândalo? A paciência do Haroldo acabou. Ele bateu na mesa com força, fazendo as xícaras pularem e o café derramar. Franco, isso está completamente fora de lugar. Essa é a nossa casa. Por que seríamos nós a ceder? Camila correu para fora da sala, abraçando Otávio com dramaticidade, os olhos já marejados. Evelyn, Haroldo, me desculpem, de verdade. Eu só queria o melhor pro Otávio, soluçou, secando as bochechas perfeitamente secas. Franco, seus pais estão chateados. Gemeu, derretendo nos braços dele como uma heroína trágica. Franco a abraçou, protegendo-a, murmurando. Tá tudo bem, eles só tão sobrecarregados, não leva pro pessoal. Depois se virou para nós. Mãe, pai, por favor, não sejam tão duros com a Camila. Ela tá fazendo o melhor que pode. Foi aí que desisti. Ver meu filho, minha própria carne e sangue, defendê-la sem pestanejar fez o ar sumir dos meus pulmões. Então é isso que sobrou. Esperando que ele nos defendesse. Que piada! Não disse nada. Só me virei, entrei no quarto de hóspedes e bati a porta com força. Isso já não era um lar. Não para mim, não assim. No dia seguinte, as coisas pioraram. A mãe da Camila, Cláudia, apareceu sem ser convidada. Entrou com uma sacola cheia de frutas, dizendo que veio visitar o neto, Otávio, mas era óbvio que estava ali para apoiar a Camila. Cláudia nunca me desceu. Ganhou um dinheiro anos atrás exportando tecidos ou algo assim, e desde então age como se fosse rainha, sempre menosprezando todo mundo, exibindo uma superioridade irritante. E pior, é gananciosa. Do tipo que idolatra os próprios filhos, mas trata os outros como se fossem espremidos para tirar o último centavo. Assim que entrou, correu para o lado da Camila, apertando a mão dela com um carinho exagerado. Minha querida, arrulhou, como se Camila fosse uma refugiada de guerra, não uma mulher adulta vivendo na casa dos outros. Enquanto isso, lançou um sorriso forçado para mim e para o Haroldo, mal disfarçando a falsidade. Evelyn, soube que vocês acabaram de voltar de férias, disse, com um tom melífluo, cheio de veneno. Criar crianças pequenas hoje em dia não é fácil. Vocês deviam ser mais compreensivos. E com a sutileza de um trator, acrescentou. Um quarto maior é mais prático, não acham? Principalmente com o Otávio acordando tanto à noite. Tá na cara, soltei uma risada seca. Cláudia, a gente se entende, mas me diz, quem entende a gente lá fora? Minha voz ficou gélida. Essa é a nossa casa, não um hotel. Não é qualquer um que chega e reorganiza os quartos como bem entende.
O sorriso da Cláudia congelou por um segundo, mas logo voltou à máscara de falsa simpatia. Evelyn, não seja tão dura, disse, fingindo paciência. Essa casa, com o tempo, vai ser responsabilidade do Franco e da Camila. É natural. Vocês ainda têm saúde. Por que não voltam para a cidade natal por um tempo? Ar fresco, paz, tranquilidade. Perfeito para a idade de vocês. A vida na cidade é estressante demais para pessoas mais velhas. Foi aí que tudo fez sentido. As duas tinham planejado isso desde o começo. Camila bancando a nora em defesa, Cláudia com seu veneno açucarado. Juntas queriam que a gente saísse, de volta para a velha casa de campo que está caindo aos pedaços. Desabitada há anos. Não estavam tentando ajudar, estavam tentando nos apagar. Minha paciência acabou. Cláudia, disse seca, hoje não temos espaço para visitas. Acho melhor você ir embora. O rosto dela escureceu na hora. O que isso quer dizer? Tá me expulsando? Camila entrou em pânico. Mãe, calma. A Evelyn só tá tentando ajudar. Não aguentava mais o teatro. Deixei as duas com o drama delas. Nos dias seguintes, a casa ficou mais fria que inverno. Haroldo e eu mantivemos nossa posição. Não íamos ceder o quarto principal. Dissemos para Camila, sem rodeios, que tirasse as coisas dela. Ela chorava quase todo dia, se fazendo de vítima, dizendo que estávamos perseguindo ela. Franco, preso no meio, parecia tão perdido quanto sempre. Mãe, não dá para ser um pouco mais flexível com a Camila? Murmurava, tentando apaziguar. Ver ele ceder sob pressão doeu fundo, decepcionada e furiosa. Depois de dias nesse impasse insuportável, cansei. Uma tarde, enquanto Camila levava Otávio para passear, tomei uma decisão. Comecei a limpar a bagunça do quarto das crianças. Haroldo se juntou a mim em silêncio, sem dizer nada, mas viu fogo nos olhos dele. Juntos, levamos o berço para a sala. Quando estávamos movendo o último tapete de espuma, a porta da frente se abriu. Camila entrou e ao ver o que estávamos fazendo, gritou como sirene. O que vocês estão fazendo? Quem mandou mexer nas coisas do Otávio? Ela correu para a gente, tentando arrastar o berço de volta. Fiquei firme. No meio da confusão, ela perdeu o equilíbrio e caiu com força no chão. Não encostei nela, nem cheguei perto. Foi o passo desajeitado dela que a derrubou. Mas num instante ela desatou a chorar e soltou um grito assustador. Socorro! A Evelyn está me maltratando! De repente, Cláudia apareceu no topo da escada. Estava claro que ela estava escutando tudo escondida. Veio furiosa, apontando o dedo trêmulo na minha cara, gritando como louca. Evelyn, sua velha sem vergonha, como ousa tocar na minha filha? Minha filha se casou com a sua família para ter uma vida melhor, não para ser humilhada assim. Se não somos bem-vindas aqui, talvez minha filha Memé e meu neto devam fazer as malas e ir embora. As palavras dela tocaram uma corda que eu vinha segurando em silêncio. Perfeito, retruquei, dando um passo à frente. Então por que não começam a arrumar as malas agora? Quanto antes forem, melhor. Nesse momento, Franco chegou do trabalho, as chaves ainda na mão, e encontrou a mãe, a esposa e a sogra gritando no meio do corredor. Que está acontecendo aqui? Berrou. Parem com isso, todos! Mas gritar não resolveu nada. Nada foi resolvido. Ninguém mexeu nas coisas do quarto principal e o que sobrou foi um caos de tensão e destroços emocionais. No dia seguinte, Haroldo e eu saímos cedo para o mercado de orgânicos, tentando desesperadamente sentir que ainda tínhamos um lar para voltar. Mas, quando chegamos, com os braços cheios de compras, encontramos algo que nos revirou o estômago. A fechadura tinha sido trocada de novo. Desta vez, era um sistema biométrico de última geração, com impressão digital e código. Minhas mãos tremiam ao deixar a sacola no chão da varanda. A raiva subia do estômago como pólvora. Bati na porta de aço com o punho, 1, 2, várias vezes. Camila, abre essa porta. Sai agora. Do outro lado da porta, a voz dela veio, fria e cortante, calma demais para quem acabou de trancar os sogros para fora da própria casa. Evelyn, o Franco e eu conversamos. Decidimos ficar aqui. O Otávio precisa de estabilidade. Já embalei suas coisas. Estão no depósito ao lado da garagem. A chave está na sua caixa de correio. E, se tentar alguma coisa, vamos chamar a polícia por invasão. Fiquei paralisada. Não acreditava no que ouvia.
Camila, você passou dos limites! Gritei, a voz falhando de raiva e impotência. Essa é a minha casa. Quem te deu o direito de trocar as fechaduras? Haroldo, ao meu lado, apertava minha mão, a fúria mal contida. A voz dele tremia quando gritou. Camila, cadê o Franco? Deixa ele falar por si mesmo. Que diabo está acontecendo? Mas, em vez do Franco, foi a Cláudia quem respondeu com uma voz estridente e satisfeita. Para de gritar já. Vai embora. Pessoas idosas deviam se comportar como tal. Deixem de brigar com a nova geração. Essa casa vai acabar sendo do Franco e da Camila mesmo. Vocês deviam ir antes que comecem a causar problemas. Foi o fim. Minha visão escureceu por um momento. Quase desabei ali mesmo na varanda. Isso era um roubo, uma traição, uma guerra. A casa que Haroldo e eu construímos, paga com nossos sacrifícios e décadas de trabalho, tinha sido roubada, não por estranhos, mas pelo nosso próprio filho e nora. Passei a vida ensinando às crianças a diferença entre o certo e o errado, entre bondade e crueldade. E agora, na minha velhice, recebia uma lição brutal sobre a natureza humana. Haroldo e eu ficamos ali, em silêncio, como estátuas, esperando que o pesadelo acabasse. A luz da varanda piscava sobre nós, lançando sombras fantasmagóricas nos degraus da entrada. A casa parecia envergonhada de testemunhar nossa humilhação. Alguns vizinhos passaram. Não pararam, mas os olhares diziam tudo. Pena, confusão, talvez até um pouco de fofoca começando a se formar. Sentia o calor nas bochechas. Não era só raiva, era dor. Tudo o que eu valorizava, tudo o que achava seguro, desmoronava diante de mim. Por mais que ligasse para o Franco, ninguém atendia. No fundo, sabia que Camila o controlava, provavelmente vigiando cada mensagem. Sem outra opção, Haroldo e eu nos arrastamos até um motel próximo. O quarto era pequeno, os lençóis cheiravam a mofo e o colchão era duro e implacável. Fiquei olhando para o teto até o amanhecer, sem pregar o olho. Haroldo se mexia e virava ao meu lado, suspirando na escuridão. Evelyn, sussurrou com a voz suave e dolorida. Não deixa isso te consumir. Não vale a pena. Amanhã a gente resolve. Descansa agora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha voz falhou ao me virar para ele. Haroldo, pelo que a gente lutou a vida toda, colocamos tudo na criação desse menino. Até ajudamos com a entrada daquela casa. As lembranças vieram como uma onda que não consegui segurar. Quando Franco e Camila se casaram, Haroldo e eu gastamos quase todas as nossas economias para ajudar com a entrada da primeira casa deles. Até usamos o fundo de aposentadoria, dinheiro que guardamos por décadas para o nosso futuro. Naquela época, as palavras doces da Camila escorriam como mel. Evelyn, você é tão generosa, dizia, com aquela voz suave. Você é até melhor comigo que minha própria mãe. Durante a gravidez, ela vivia doente, vomitando com qualquer comida. Eu cozinhava para ela todos os dias, levava água, chá de ervas, sem reclamar, fazendo tudo para aliviar o sofrimento dela. Ela sorria e dizia, mãe, só a sua comida fica no estômago. Quando Otávio nasceu, Camila lutava para amamentar. O bebê chorava sem parar, pequeno e frágil, com as bochechas sempre molhadas de lágrimas. Haroldo e eu nos revezávamos, segurando ele a noite toda para Camila descansar. Estive ao lado dela na recuperação. Uma vez, ela me disse, com muita sinceridade, Evelyn, você sabe tudo. Confio em você, com o Otávio mais que em qualquer um. Demos tudo para a pequena família deles, tudo o que tínhamos. E agora, esse era o agradecimento. Traição embrulhada em mantas de bebê e lágrimas falsas. Às vezes, não importa o quanto você dá, algumas pessoas só tomam e depois se viram contra você quando conseguem o que querem. Sentia a raiva fervendo sob a pele. Essa casa era nossa, nossa! Quem diabos deu a eles o direito de tomá-la? Na manhã seguinte, me obriguei a levantar, vesti um casaco e fui com Haroldo ao centro de mediação comunitária. Não queria tornar isso público. Assuntos de família devem ficar na família sempre que possível. Esperava resolver tudo discretamente. A dona Regina, a mediadora, foi calorosa e atenciosa. Escutou com atenção enquanto explicávamos o que aconteceu. Assentiu, franziu a testa com preocupação e prometeu falar com a Camila.
Logo depois, Camila chegou, seguida de perto pela Cláudia. Antes que a dona Regina pudesse dizer uma palavra, Cláudia se lançou num show completo. Dona Regina, por favor, a senhora tem que nos ajudar, gritou, apontando dramaticamente para a gente. Ela chorava, o rosto contorcido de indignação, a voz tremendo como se contasse uma tragédia nacional. Minha filha Camila se casou com essa família e nunca teve um dia de paz. Essas duas pessoas sem coração a atormentam dia e noite e agora querem expulsá-la. Imagina só, tentam jogar uma jovem mãe na rua. Camila soluçava ao lado, tremendo, os soluços perfeitamente sincronizados. Mãe, dona Regina, não sei mais o que fazer. Só quero criar o Otávio em paz. Só quero dar para o Franco um lar estável. Mas a Evelyn é tão tradicional, quer que eu me curve a tudo. Quer controlar cada respiração minha. Fiquei lá, atônita, as mãos tremendo de raiva. Senti um aperto no peito enquanto lutava para respirar. Isso é uma loucura. Você está distorcendo tudo. Gritei, a voz falhando. Dona Regina, por favor, não caia nessa armadilha. A casa é minha. Fomos expulsos. Cláudia interrompeu antes que eu pudesse dizer mais. Sua casa, zombou. Quer dizer a casa do Franco? A que ele pagou? Faz sentido duas pessoas idosas ocuparem uma casa grande enquanto uma família jovem vive numa caixa de sapatos? Por que não vão procurar um apartamento de aposentados e param de se agarrar como cracas? Quase ri. A cara de pau dela tinha virado uma arte cênica. Dona Regina ficou paralisada entre nós, o rosto gentil preso numa mistura de confusão e desconforto. Evelyn, Cláudia, disse com doçura. Essa é uma situação complicada. Talvez todos devam ceder um pouco. Afinal, são família. Família. A palavra soou vazia. Tudo estava de cabeça para baixo. A verdade foi distorcida até parecermos os vilões, enquanto as mentirosas choravam na deixa. Olhei para o rosto conciliador da dona Regina e soube, naquele momento, que isso não ia dar em nada. Tem gente que é artista nata, arma lágrimas, ensaia soluços, conquista compaixão com precisão. Saí da reunião sem dizer uma palavra. Haroldo me seguiu, me olhando com preocupação. Não deixa isso te afetar, amor, disse baixo. Eles não têm razão. Não precisamos descer ao nível deles. Parei de andar e me virei para ele. Não, Haroldo, disse, com voz firme. Vamos recuperar essa casa. Não é questão de orgulho, é questão de dignidade. De volta ao hotel, finalmente consegui falar com Franco por telefone. A voz dele era tímida, quase um sussurro, como um menino escondido na escuridão. Mãe, a Camila se empolgou com um pouco. Não se preocupa, tá? Vou falar com ela, prometo. Talvez vocês possam ficar no hotel mais uns dias. Quando ela se acalmar, vou buscar vocês. A decepção me atingiu como um soco no peito. Franco, o que eu sou para você? Disparei. Sua mulher nos expulsou de casa, eu e seu pai. E você quer que eu tenha paciência? Me diz. Quando ela vai se acalmar? 1 ano? 2? Depois que eu e seu pai estivermos mortos e enterrados? Ele ficou em silêncio do outro lado da linha. Após uma longa pausa, murmurou. Mãe, por favor, não fala assim. A Camila só tá de mau humor às vezes. Desliguei sem dizer mais nada. Não tinha mais forças para discutir. 2 dias depois, Franco apareceu no hotel. Estava horrível, abatido, com olheiras fundas, como se não dormisse há dias. Assim que me viu, desabafou. Mãe, me desculpa, de verdade. Não disse nada. Ele se remexeu, torcendo as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Mãe, a Camila achou um apartamento pequeno no centro que ela gostou muito. Diz que seria melhor para o Otávio, mais perto da escola, mais seguro. Mas falta o dinheiro da entrada. São só 30 mil. Os olhos dele correram pelo meu rosto, buscando sinais de uma explosão. Se você e o pai puderem ajudar só mais essa vez... Hesitou e acrescentou com um sorriso esperançoso. Depois que a gente se mudar para lá, devolvemos a casa grande para vocês. Prometo. Olhei para ele, com a voz baixa e firme. Devolver, Franco? A casa já é nossa. O que você está dizendo? Isso não foi ideia sua, foi? A Camila mandou, né? O rosto dele ficou vermelho. Ele baixou o olhar, sem conseguir me encarar. Mãe, a Camila só está pensando no futuro do Otávio. Foi quando entendi.
O plano inteiro ficou claro. Não só estavam ocupando nossa casa, queriam que eu financiasse a fuga deles, comprando uma casa nova para eles saírem da nossa e fingirem que estavam nos fazendo um favor. Achavam que eu era um caixa eletrônico sem fundo. E Franco, meu próprio filho, deixava ela puxar as cordas. Quando a ganância cega, até o amor vira moeda de troca. Controlei a raiva e disse: calma. Franco, eu e seu pai vamos conversar sobre isso. O alívio no rosto dele foi instantâneo, como se uma tempestade tivesse passado. Obrigado, mãe. Sabia que você ia entender. Sabia que ainda se importava. Ao vê-lo ir embora, todos sorrisos, senti uma onda gelada de dor me invadir. Esse menino que criei, esse homem, já não era mais meu. Quando a porta se fechou, me virei para o Haroldo. Tem algo errado nisso tudo, disse. A Camila está tramando alguma coisa, eu sinto. Haroldo franziu a testa, preocupado. Esses dois são um problema. Sempre foram. Concordamos em jogar o jogo por enquanto, fingir que estávamos considerando. Mas nos bastidores, comecei a prestar atenção. E o que vi gelou meu sangue. Cláudia estava na nossa casa todo dia, às vezes ficava horas. Outras, eu a via do lado de fora, conversando baixo com homens desconhecidos, vestidos como corretores de imóveis, blazers escuros, maletas de couro, sapatos brilhando e olhares furtivos. Um pensamento assustador me atingiu. Estavam tentando vender nossa casa. Haroldo, disse uma tarde, segurando o braço dele. Acho que a Cláudia está tentando vender a casa. Ela está sempre lá, se encontrando com o que parecem ser corretores. Ele ficou atônito. Não é possível. Eles não teriam coragem. A escritura está no nosso nome. Balancei a cabeça. Não subestime as pessoas quando tem dinheiro na mesa. Gente desesperada faz coisas terríveis. Haroldo não discutiu, só assentiu, triste, porque por mais que uma raposa esconda a cauda, ela sempre acaba escorregando. Era só ter paciência e observar. Então tomei uma decisão. Não ia esperar o próximo golpe, ia atacar primeiro. Anos atrás, tive uma aluna chamada Janaína, uma das mentes mais brilhantes que já ensinei, diligente, íntegra, de uma bondade inabalável. Hoje, Janaína era uma advogada respeitada na cidade, uma das poucas pessoas em quem eu sabia que podia confiar. Entrei em contato e pedi para nos encontrarmos. Quando nos sentamos, contei tudo, cada detalhe do que aconteceu desde que voltamos da viagem. Janaína ouviu, o rosto ficando mais sério a cada palavra. Evelyn, disse com firmeza, isso já não é só uma briga de família. Isso está beirando o roubo de propriedade. Ela apertou minha mão por cima da mesa. Não se preocupa, vamos resolver isso do jeito certo. Primeiro, precisamos de provas. Algo concreto que mostre a intenção. Uma prova de que estão tentando tirar o que é seu por direito. Provas! Foi aí que lembrei. Quando Camila estava grávida, eu me preocupava com ela ficando sozinha em casa, não só pela segurança, mas porque sabia como a gravidez pode ser solitária e imprevisível. Então instalei uma câmera de segurança no que era o quarto dela, agora nosso quarto principal. A câmera estava sincronizada com um aplicativo antigo no celular. Não usava há tempos, mas tinha quase certeza de que ainda funcionava, escondida discretamente num canto. De volta ao hotel, peguei meu celular velho. Meus dedos tremiam ao abrir o aplicativo. Por um instante, nada aconteceu. Então, conectou. A câmera ainda estava ativa. Um pequeno milagre. Ajustei o ângulo remotamente, só o suficiente para ter uma visão clara da sala. Deixei o celular ao meu lado e comecei a gravar em silêncio, observando, esperando. Por 3 dias, mal me mexi. Fiquei grudada na tela enquanto Haroldo andava pelo quarto, impotente e furioso. Na terceira tarde, aconteceu. As imagens mostravam Camila e Cláudia na sala. Otávio dormia no outro quarto. Camila estava recostada no sofá, uma perna cruzada sobre a outra, tomando chá, falando com naturalidade, como se discutisse que filme assistir. Mãe, o comprador já está na lista. A assinatura do contrato é na próxima semana. O corretor diz que a localização e o layout são ótimos. Deve vir uma boa oferta. Cláudia sorriu, lenta e gananciosa. Maravilhoso, minha filha. Quando o dinheiro chegar, usamos para pagar o condomínio do casamento do seu irmão. O resto, disse, tamborilando os dedos, vai para o sinal de algo menor para você. Camila sorriu.
E o Franco, como explica para ele? O tom da Cláudia baixou, calmo, mas claro como cristal na gravação. Diz que seus pais ficaram doentes de repente, que a única forma de pagar o tratamento era vender a casa. Quando ele descobrir a verdade, o dinheiro já está na nossa mão. O que ele vai fazer? Chorar? E aquelas 2 relíquias velhas que apodreçam naquele lixão no interior. Quem sabe morram logo e nos poupem trabalho. Camila riu. Mãe, você é genial. O Franco não vai desconfiar de nada. Vai até agradecer por salvarmos os pais dele. Cláudia deu uma risadinha sarcástica. Tem que ser mais esperta que esses bobos, querida. Quando a casa for vendida, podem se preparar para o enterro, saibam eles ou não. Fiquei paralisada. Cada palavra era uma facada na pele. Não só planejavam roubar nossa casa, já imaginavam nossa morte. O que mais me enfureceu não foram só os planos ou as mentiras, mas a facilidade com que enganaram meu filho. O menino que criei com amor e sacrifício, o homem que achei que conhecia, virou uma marionete no jogo delas. Para Camila e Cláudia, ele era só um ingênuo, um peão para manipular com palavras doces e lágrimas na hora certa. Apertei o celular com tanta força que as unhas cravaram na palma, mas nem senti a dor. Camila, Cláudia, acham que sou fraca? Vão descobrir o quanto estão erradas. Quando o amor familiar vira arma, o que sobra é uma traição tão fria que só deixa uma resposta: fúria e ação. Com as mãos trêmulas, salvei a gravação e enviei imediatamente para Janaína. Houve um silêncio depois que ela ouviu. Então, a ouvi respirar fundo do outro lado da linha. Evelyn, essa gravação é uma bomba. Nem tentaram esconder. Isso é fraude clara e má intenção de tomar a propriedade. Não se preocupa, com isso nossas chances de vencer explodiram. Janaína explicou o processo legal, o que preservar, como documentar, como manter a calma. Sob a orientação dela, o caos na minha mente começou a se dissipar. Minha raiva virou determinação. Camila e Cláudia me viam como uma pessoa de coração mole, fácil de manipular. Achavam que bondade era sinônimo de fraqueza, mas a justiça não some. Só espera alguém corajoso o suficiente para trazê-la à luz. Janaína me aconselhou a não confrontá-las ainda. Ela começou a redigir uma carta formal de cessação, concisa, direta, feita para causar o maior impacto. Enquanto isso, comecei a observar Cláudia de perto. Como suspeitava, ela continuou se encontrando com corretores perto da casa. Tirei fotos de longe, capturando-a apontando para as nossas janelas como se fosse dona do lugar. O choque veio quando me passei por uma possível compradora. Um dos corretores, falante e desatento, deixou escapar que uma vendedora chamada Camila estava ansiosa para fechar o negócio por uma casa familiar de alto valor no nosso bairro. Ela e a mãe estavam motivadas e abertas a ofertas rápidas. Mais provas. O laço estava se apertando. Quando juntei documentação suficiente, liguei para o Franco de novo. Desta vez, não ataquei. Usei um tom mais suave. Franco, me disseram que a Camila está falando com corretores para vender nossa casa. É verdade? Do outro lado, ele parecia atordoado. Quê? Mãe, não. Que loucura! Onde você ouviu isso? A Camila não está vendendo nada. Só está pensando em comprar uma casa menor, só isso. E, ultimamente, ela mal saiu de casa. Tá com o Otávio. Ele estava em pânico, ansioso para me convencer. Jurou várias vezes que Camila não tinha essas intenções, que era um mal-entendido, que ela só estava de mau humor às vezes, mas tinha bom coração. Me pediu para dar o benefício da dúvida. Enquanto ouvia ele defendê-la, algo dentro de mim se quebrou. Ele era tão cego, tão ingênuo, ou pior, fingia não ver. Já tinha passado de espectador para cúmplice. A decepção cortava fundo. Tem algo particularmente cruel em ser traído. Não por maldade, mas pelo vazio de um amor que você achava real. Mas não podia pressioná-lo. Ainda não. Se ele ainda tinha dúvidas, precisava de espaço para ver a verdade por si mesmo. Segundo o corretor com quem falei, Camila e Cláudia marcaram uma visita privada para um comprador sério. Uma oferta grande. Sussurrou o corretor, praticamente babando. A visita era sábado, às 15 horas. Camila e Cláudia estavam ansiosas para fechar. Eu não ia deixar. Haroldo, Janaína e eu traçamos um plano.
Discutimos cada detalhe, cada risco. Também falei com algumas vizinhas que já desconfiavam de Camila e Cláudia, mas ficaram quietas. Ao saberem do ocorrido, toparam na hora estar ao meu lado e testemunhar. Às 14h de sábado, Haroldo, Janaína, algumas vizinhas solidárias e eu nos reunimos casualmente perto dos canteiros de flores, do lado de fora da casa, como se fosse só uma conversa de fim de tarde. Como previsto, minutos depois, Camila e Cláudia saíram pela porta da frente, radiantes, guiando um casal de meia-idade bem vestido pelo corredor. Pelos rostos deles, dava para ver, tinham gostado da casa. Camila transborda orgulho. Cláudia tinha o olhar convencido de quem achava que venceu. Mas, quando nos viram, os sorrisos sumiram. Camila ficou paralisada, pálida na hora. Cláudia se recuperou mais rápido, mais experiente na encenação, e tentou afastar o casal com uma alegria forçada. Evelyn, Haroldo! Que surpresa ver vocês aqui! Gaguejou Camila, tentando sorrir. Esses dois... Ah, são só amigos, só vieram dar uma passadinha. Cláudia entrou na sequência. Só um passeio casual. Não é nada demais. Sorri com frieza e dei um passo à frente, cortando as mentiras como uma faca corta fruta madura. Amigos? Disse, calma, mas direta, porque para mim parecem muito compradores trazidos por um corretor. Me virei para o casal. Senhora, senhor, imagino que vieram ver a casa, para fazer uma oferta, talvez. O marido ajeitou os óculos, confuso. A esposa nos olhou, cautelosa. O homem finalmente falou, hesitante. Sim, nos disseram que a propriedade estava à venda. Posso perguntar quem é você? Endireitei as costas e levantei a voz, clara, para todos ouvirem. Sou Evelyn Borges, a dona legal dessa casa. Não a Camila, não a Cláudia. Um silêncio pesado caiu. Mentiras desmoronam rápido à luz do dia. Naquele instante, todo sorriso arrogante, toda manobra calculada que elas tramaram ruiu. O rosto da Camila ficou branco como fantasma. Os lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Cláudia, sempre briguenta, tentou revidar. Evelyn, para de falar besteira. Você sabe que essa casa era para o Franco e para Camila. Fazia parte do plano antes do casamento. Tá querendo voltar atrás? Quer ver nossa família na rua? Nem pisquei. Plano? Retruquei. Tem contrato, escritura, algo registrado? Não? Então não é plano, é fantasia. Isso não é mal entendido, é fraude. Tirei a escritura do bolso e levantei para todos verem. Olha até aqui, vê bem. Meu nome e o do Haroldo, não o deles. O casal trocou olhares, os olhos arregalados. A esposa sussurrou algo para o marido. Ele se virou para nós, visivelmente inquieto. Não sabíamos que tinha uma disputa, não temos mais interesse. E assim foram embora correndo, antes que Camila e Cláudia conseguissem inventar outra mentira. A pequena multidão ao nosso redor começou a murmurar, depois virou uma desaprovação aberta. Ana, uma vizinha de anos, deu um passo à frente. Camila, Cláudia, isso é uma vergonha. A Evelyn e o Haroldo ralaram a vida toda por essa casa. Não se tira isso de ninguém assim. Daniel, um diretor de escola aposentado, completou. Expulsar os sogros e tentar vender a casa pelas costas? Isso não é só errado, é crime. O rosto da Cláudia ficou vermelho. Mesmo assim, ela se manteve firme, a voz alta de pânico. Isso é problema nosso. Ninguém aqui tem direito de se meter. Camila, enquanto isso, se encolheu atrás da mãe, a cabeça baixa, o rosto ardendo de vergonha. A verdade, dita com clareza e vista com clareza, é a arma mais poderosa. Queima o engano como fogo queima capim seco. Naquele momento, cercada pelos vizinhos, segurando a escritura, vendo elas se contorcerem, senti um alívio. O peso de ser desacreditada, de descartada, humilhada, diminuiu um pouco. Então, no meio do barulho e da tensão, outra voz gritou. Mãe! Todos nos viramos. Franco tinha chegado, chamado por algum vizinho. Ele ficou paralisado. O olhar indo da multidão para Camila, para Cláudia e depois para mim, inseguro, alarmado, mas ainda agarrado à esperança de que tudo tivesse uma explicação. Como um relógio, correu para defendê-la. Mãe, pai,
O que vocês estão fazendo? Gritou, a voz tensa. Não dá para falar disso em particular? Por que fazer esse escândalo na frente de todo mundo? Camila, ao vê-lo, desatou a chorar na hora e se jogou nos braços dele como uma heroína de novela ruim. Franco, meu Deus, soluçou. Seus pais estão me humilhando. Nunca quiseram que eu fosse feliz. Odeiam a vida que construímos. Só querem destruir tudo. Franco abraçou forte, nos encarando por cima do ombro com decepção e reprovação. Mãe, mesmo que a Camila tenha errado, essa humilhação pública é demais. Olhei para o meu filho, que criei com cada grama de força que tinha, e tudo que senti foi um vazio doloroso. Mesmo agora, ele a defendia. Não falei, não discuti. Só peguei o celular, desbloqueei a gravação e disse com frieza: Franco, acha que somos injustos? Que tá fazendo dela a vilã? Então escuta, me disse isso é um mal-entendido. Apertei o play. As vozes ecoaram, agudas e inegáveis, no silêncio pesado da entrada. O comprador já está na lista. A assinatura do contrato é na próxima semana. Primeiro, usamos o dinheiro para o sinal do condomínio do casamento do seu irmão. Só diz pro Franco que os pais dele ficaram doentes de repente e tiveram que vender a casa para pagar as contas médicas. Que esses dois velhos apodreçam naquele lixão no interior. Melhor se morrerem logo para não termos que lidar com eles. O Franco é tão idiota que nunca vai desconfiar. Cada frase caiu como um golpe. Os vizinhos pararam de murmurar até a brisa pareceu sumir. O rosto do Franco mudou em etapas lentas e dolorosas. Confusão, incredulidade, horror e, por fim, uma vergonha profunda. O corpo dele ficou rígido, a mandíbula travada, os punhos cerrados. Camila tremia nos braços dele, sem ar. Abriu a boca, mas não tinha o que dizer. Quando a última frase acabou, o silêncio pesou. Franco se afastou com força. Camila tropeçou, mal conseguindo se equilibrar. Ele apontou para ela, a mão trêmula, a voz rouca. Camila, como você pôde? Meus pais. Ele nem terminou. O peito subia e descia, como se fosse desabar. Camila, em pânico, agarrou a manga dele, o rosto branco como neve. Franco, por favor. Não é o que parece. Me deixa explicar. Minha mãe me obrigou a dizer essas coisas. Cláudia, pálida e sem fôlego, desmoronou na entrada. Eram só palavras, só desabafo, nunca falamos sério, só palavras. Dei um passo à frente, a voz fria como aço. Só palavras? Repeti. É assim que chama-se encontrar com compradores, redigir contratos e mentir na cara do Franco? Me virei para o meu filho. Franco, agora você vê que tipo de esposa tem, e que tipo de sogra ensinou ela a mentir e tramar. A pior traição não vem dos inimigos, vem de quem você mais confia. Os olhos do Franco se fecharam lentamente. Quando abriram, estavam cheios de lágrimas. Ele não falou. Não precisava. O silêncio dele, as lágrimas, eram mais altos que qualquer grito. Aquele foi o dia em que ele percebeu que foi enganado, que defendeu uma mulher que sorria enquanto planejava destruir os pais dele, que o amor em que acreditava estava envenenado desde o começo. Camila e Cláudia se encolheram sob o peso da verdade. Não pareciam mais arrogantes, desafiadoras, só expostas, humilhadas, muito pequenas. Janaína deu um passo à frente, o rosto sereno, a voz firme. Entregou o envelope que preparou dias antes. Senhora Camila, senhora Cláudia, este é um aviso legal formal em nome de Evelyn e Haroldo Borges, que represento plenamente. Suas ações, incluindo, mas não se limitando a, troca de fechaduras sem autorização, ocupação ilegal de propriedade privada e tentativa de venda fraudulenta, são uma violação grave dos direitos de propriedade dos meus clientes, conforme a lei civil. Sob a legislação aplicável, seu comportamento é uma infração intencional e pode configurar fraude imobiliária. A menos que cessem imediatamente toda a atividade ilícita, desocupem a propriedade e emitam um pedido formal de desculpas por escrito, além de reparação, seguiremos com o processo judicial sem hesitar. E, para ser clara, isso não é só uma questão civil.
Se o caso avançar, vocês podem ser responsabilizadas criminalmente, inclusive com possibilidade de prisão. Diante das palavras fraude, responsabilidade criminal e prisão, Cláudia desmoronou visivelmente, as pernas bambas, se agarrando ao braço da Camila como uma mulher se afogando. Camila, Camila, diz alguma coisa, pede desculpas, diz que a gente sente muito, gaguejou, a voz tremendo. Fui eu te mandei fazer isso, não quis dizer nada, não quero ir pra cadeia. O último fio de compostura da Camila se partiu. Ela caiu de joelhos, agarrando minha perna com os 2 braços, as lágrimas ensopando minha calça enquanto soluçava. Eu errei. Por favor, Evelyn, errei demais. Deixei tudo me levar. Foi minha culpa. Nunca devia ter ouvido minha mãe. Por favor, me perdoa. Nunca mais vou fazer isso. Juro que vou tratar você e o Haroldo com respeito e carinho. Vou ser melhor. Ela chorava histericamente, uma sombra irreconhecível da mulher arrogante e conspiradora que planejou nos expulsar. Mas era tarde demais. Desculpas ditas com lábios trêmulos nunca reconstroem a confiança destruída por uma crueldade deliberada. Olhei para ela, sem me comover. O arrependimento, quando vem tarde, não é nobre. É um sintoma de consequência, não de consciência. Fiz um gesto para Cláudia ir embora. Por agora, vamos conversar hoje à noite, disse. Não aqui, não assim. Naquela noite, no silêncio pesado da sala de jantar, só o som do Otávio brincando suavemente no quarto ao lado lembrava que o mundo ainda girava. Haroldo e eu sentamos de um lado da mesa, Franco e Camila, do outro, curvados, os olhares baixos. Ninguém ousava falar. Fui eu quem quebrou o silêncio. Franco, Camila, isso acaba hoje, disse, com voz firme e sem calor. Primeiro, essa casa é minha e do Haroldo. Sempre foi, sempre será. A escritura está no nosso nome. Isso não está em discussão. Segundo, Camila, seu comportamento e o da sua mãe passou de todos os limites imagináveis. Se não fosse pelo Otávio, se não fosse por esse menino que ainda precisa da mãe, já teríamos aberto o processo criminal. A partir de agora, Cláudia não pisa mais nessa casa. Se ela causar qualquer problema ou tentar outra manobra, vou abrir processo. Terceiro, vocês 2 estão por conta própria. Eu e Haroldo não vamos mais sustentar o estilo de vida de vocês. Querem uma vida boa, uma escola boa para o filho, um apartamento novo. Vão conquistar. Acabou a ajuda. Haroldo se inclinou para frente, a voz baixa, mas firme. Seu casamento é responsabilidade sua, disse. Se querem continuar juntos, vai ser com novas condições. Camila, você vai assinar um acordo por escrito, deixando claro que promete não agir contra os interesses dessa família. Mais uma infração, e acabou. Se algum de vocês não cumprir isso, se você, Franco, achar que esse casamento não tem salvação, vamos apoiar sua decisão de terminar. E deixe eu ser claro, Otávio é nosso neto. Se for preciso rever a guarda, estamos prontos para intervir. Não vamos abandonar ele. Franco pressionou as mãos no rosto, tremendo. Quando levantou o olhar, os olhos estavam vermelhos. A voz dele se quebrou, mas cada palavra era firme. Camila, tá entendendo o que eu tô dizendo? O que meus pais falaram é exatamente o que eu sinto. Se você ainda quer um futuro comigo, se quer compartilhar uma vida juntos, precisa pedir desculpas de verdade. Precisa consertar isso. Precisa deixar as mentiras, as tramóias, a manipulação, especialmente contra minha mãe. Se não puder fazer isso, não temos escolha a não ser o divórcio. Camila desabou em lágrimas, assentindo desesperadamente. Vou fazer, prometo, Franco. Por favor, não me deixa, não deixe o Otávio. Ela se virou para mim e para o Haroldo, a voz suplicante. Evelyn, Haroldo, eu errei. Agora vejo. Vou mudar, tenho que mudar. Mas o remorso, por mais dramático que seja, não conserta a traição. A confiança, uma vez quebrada, nunca volta com a mesma força. Uma família não é um tribunal, não funciona com veredictos, mas precisa de regras. Sem elas, o amor vira algo irreconhecível. Enquanto via meu filho finalmente traçar um limite, finalmente enxergar com clareza, meu coração doía com uma mistura de emoções. Orgulho, tristeza, dor pelos anos desperdiçados
esperança de que talvez agora ele parasse de se deixar levar e começasse a liderar. Na manhã seguinte, Haroldo e eu voltamos para casa, nossa casa de verdade. Camila e Franco passaram a madrugada restaurando o quarto principal ao estado original. Nossas coisas estavam de volta, cuidadosamente dobradas e organizadas com respeito. O quarto recuperou a dignidade serena de antes. Camila, agora submissa e respeitosa, nos recebeu com palavras gentis e um sorriso cauteloso. Ficava por perto, oferecendo ajuda, perguntando pelo nosso conforto num tom tão diferente que quase parecia estranho. Cláudia, porém, não desistiu. Ao meio-dia, apareceu na nossa porta, tentando, uma última vez, entrar com seu charme. Não dei chance. Abri a porta só o suficiente para falar e fui clara. Cláudia, não quero mais contato com você. Se pisar nessa propriedade de novo, chamo a polícia e abro o processo por assédio. Ela ficou na varanda, atônita e humilhada, tentando balbuciar uma desculpa, mas, ao ver a firmeza nos meus olhos, sabia que não havia segundas intenções. Virou-se e foi embora, vazia e derrotada. Naquela noite, apaguei todo o rastro dela da nossa casa. Cada bugiganga feia, cada objeto que elas adicionaram e não pertencia, joguei fora. A casa voltou a respirar. Estava fresca, limpa. Às vezes, uma casa não precisa só de paredes e portas, precisa de limites, de ar. Finalmente, ao me deitar na cama do nosso quarto principal restaurado, com a luz do sol aquecendo meu rosto pela janela, senti paz, uma paz verdadeira pela primeira vez em semanas. A tempestade passou. Foi feia, dolorosa, necessária, mas passou. A lição ficou. Podemos parecer velhos bondosos por fora, mas não somos fracos nem ingênuos. Naquela tarde, Haroldo e eu sentamos e conversamos com mais honestidade que em muito tempo. Admitimos nossos erros, mimamos demais o Franco, ignoramos muitos sinais de alerta. Deixamos passar as primeiras manipulações da Camila, achando que eram só nervos de uma esposa jovem. Essa indulgência nos custou caro. Então, fizemos uma promessa. De agora em diante, viveríamos para nós mesmos. Nossos anos de aposentadoria não seriam ditados por culpa ou obrigação. Não seríamos mais a rede de segurança deles. Se Franco e Camila quisessem uma vida melhor, teriam que construir como nós construímos. Planejamos 2 viagens por ano, não importa o que acontecesse. Haroldo se jogou na paixão pela jardinagem e eu me juntei a ele, restaurando o terreno abandonado atrás da casa, transformando-o num santuário florido. Compramos sementes novas, luvas novas, ferramentas novas. Passávamos as manhãs cavando, as tardes regando, e cada vez que um broto novo surgia da terra, eu sentia o mesmo no peito, algo novo, esperançoso, crescendo de novo. Essa segunda metade da vida é nossa. Ninguém mais decide como vivemos. Quanto a Franco e Camila, cada um vai seguir seu caminho. Talvez juntos, talvez não. Mas de qualquer forma, Haroldo e eu estaremos bem, porque recuperamos mais que nossa casa. Recuperamos a nós mesmos. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários, de onde você está me assistindo? Que horas são aí agora? E o que essa história fez você sentir? Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe.